científica não pauta o que os cientistas fazem. A ficção científica, ao contrário, ela é inspirada no desenvolvimento da ciência. E ela está muito mais ligada com o desenvolvimento de tecnologias do que com o desenvolvimento da ciência. Então, se você pega clássicos da ficção científica, filmes de ficção científica, eles lidam muito mais com tecnologias novas, com um futuro que pode muitas vezes ser distópico. Eu acho que isso é uma parte muito importante da ficção científica, muito mais do que dizer o que nós vamos descobrir, ou como que a gente vai entender o mundo daqui para frente. Então, mas a ficção científica acaba sendo muito inspiradora para muita gente se envolver com ciência. Então, tem um interplay importante aí, tem uma relação muito importante entre leitura de ficção científica, né, e o movimento de ficção científica. Existe um movimento de ficção científica importante aqui no Brasil, e as linguagens da ficção científica também fazem parte um pouco do entendimento, né, da sociedade que nos cerca. Sobre essa relação entre ficção científica e ciência, é sempre uma relação que a gente observa de muita troca, né? Se a gente observar desde os clássicos, né, os mais antigos, se a gente for pegar os clássicos na literatura, Asimov, o Philip K. Dick, que foram ali os precursores, a gente pode dizer assim, da literatura, né, de ficção científica. Eles trazem ali uma série de tecnologias que muitas vezes são colocadas ali só para enfeitar, ou outras vezes elas fazem parte da narrativa mesmo, são elementos importantes, mas tecnologias que não existiam, que nem se imaginava que poderia existir, né? Que estava ali, às vezes, muito mais no campo da fantasia do que da própria ciência. Era algo muito distante do que a gente tinha de ciência na época. Estamos falando de década de 60, 50, né? E à medida que a ciência vai evoluindo, a gente começa a ver algumas dessas tecnologias aparecer, surgirem. Claro que muitas não existem até hoje, né? Igual o famoso hoverboard lá do De Volta para o Futuro, que todo mundo fica esperando aparecer uma tecnologia dessa. Tem alguns protótipos, né? Mas ainda não aconteceu. Mas várias outras tecnologias que apareceram inicialmente em obras da ficção científica, elas estão surgindo agora, né? Vem surgindo ao longo dos anos e estão se aprofundando cada vez mais, e isso até nos dá um vislumbre do que pode ser o nosso futuro. Talvez, se a gente olhar para a nossa ficção científica hoje, será que a gente já não está vendo uma janela para o futuro, né? Então, essa relação entre ciência e ficção científica é muito interessante, e eu acho que a gente pode interpretar essa relação como uma espécie de previsão. De uma certa maneira, a gente pode encarar a ficção científica como uma antena mesmo, né? Os artistas, né, podem ser encarados como uma antena mesmo, que capta o que está vindo no futuro, porque eles têm uma visão muito diferente da visão das outras pessoas, né? Às vezes eles têm essa visão mais para frente, mas eu acho que é injusto a gente dizer que é só uma previsão, que eles só fazem uma previsão do que iria acontecer no futuro. Na verdade, o que a gente vê é que os escritores de ficção científica, eles inspiraram cientistas também. Eles não só previram, mas eles inspiraram cientistas. Então, eles afetaram a forma como a ciência evoluiu. Então, é uma relação de muita troca, né? De colaboração mútua mesmo. Para pensar em relação à ficção científica influenciando a ciência, de novo, mais a tecnologia do que a ciência, o nome a pensar é o Isaac Asimov, sem a menor dúvida, né? Que tem um livro, Eu, Robô, né? Ele previu os robôs, ele previa a inteligência artificial, ele estava preocupado com o que ia acontecer quando a gente interagisse com máquinas, né? Que é uma coisa que hoje a gente faz todo dia. Hoje, cada vez que você liga para um serviço, você vai interagir com uma máquina. Então, ele estava preocupado, inclusive, com aspectos éticos, né? Que hoje a gente
tem preocupações muito maiores com aspectos éticos, mas ele estava preocupado se os robôs iam dominar o mundo, né? Qual é a relação, os riscos de ter o mundo habitado por entidades mais inteligentes do que os humanos. Então ele desperta aspectos éticos que têm a ver com a nossa própria sobrevivência como espécie. E isso eu acho que é uma contribuição importante, e qualquer pessoa que se interesse por ética hoje em dia em inteligência artificial deve ou deveria ler os livros do Asimov. Na minha juventude li muito Isaac Asimov, é claro, mas também os autores menos futuro brilhante. O Isaac Asimov acreditava no futuro, né? Mas eu gostava muito do Ray Bradbury, que era um cara muito mais distópico em relação ao futuro, o cara que escreveu Fahrenheit 451 ou Um Estranho numa Terra Estranha, né? Que ele teve livros mais distópicos, né? E que fazem a gente pensar. E hoje, usando linguagem de cinema ou linguagem de televisão ou da internet, a gente tem produções absolutamente distópicas que saem um pouco do lado cientificista, ciência salvadora da coisa. Mas, por outro lado, os livros do Isaac Asimov, em particular do Arthur Clarke, me inspiraram muito no sentido de tentar fazer parte daquilo, né? Querer ser uma das pessoas que entende ciência e que faz ciência. Seja por uma previsão ou por uma inspiração, mas foram antecipadas na ficção científica, e isso é muito, muito interessante de ver, porque mostra que assim, a arte ela tem um papel que vai muito além do entretenimento. A arte tem um papel de abrir a nossa mente, de às vezes complementar áreas da nossa vida que a gente não dá conta, tanto no aspecto filosófico, a arte nos ajuda a nos aprofundar, a refletir mais, a nos provocar, como ela também nos ajuda a pensar em coisas que às vezes a ciência, por ser principalmente as ciências mais duras, às vezes ela é muito protocolar, ela tem que ser muito regrada, muito certinha, né, para que ela atinja os objetivos dela, né, às vezes ela acaba escapando o aspecto criativo dos cientistas, né, principalmente depois desse processo de profissionalização da ciência, que a gente vê no século XX, a ciência já é bastante profissionalizada, né, no mundo inteiro, embora no Brasil a gente ainda encare o cientista como um bolsista, como uma pessoa que está fazendo qualquer coisa menos um trabalho, né? Mas é um trabalho profissional, e acaba que você precisa de um rigor ali tão grande, né? E os próprios órgãos de fomento, eles exigem um rigor tão grande, um protocolo tão grande que acaba não sobrando tanto espaço para essa criatividade. Os cientistas da natureza, físicos, químicos, biólogos, né, eles estão limitados e limitados mesmo pela própria natureza. Então não adianta, e a gente entende isso, quer dizer, bons cientistas entendem o quanto eles estão limitados pela natureza. Então, quer dizer, até onde a gente pode ir com o que a gente tem, com o nosso conhecimento, com relatividade, física quântica, física estatística, mecânica. O escritor, o artista, não tem esse limite. Ele pode fazer a coisa, ele pode criar o universo como ele quiser. Ele pode criar um universo onde as leis da natureza são diferentes das nossas. Não tem por que as leis da natureza funcionarem como as nossas. Mas, em geral, o que as pessoas buscam nos romances de ficção científica são coisas ligadas à vida da gente. Até previsões, assim, de como que o mundo ia lidar com essas tecnologias, né? Não só a tecnologia em si, mas como que a gente ia lidar. Então a gente vê muitas distopias surgindo, né? Próprio Blade Runner a gente pode encarar dessa forma, as consequências nem sempre agradáveis da tecnologia avançada, né? O Asimov, que foi um bioquímico e um grande escritor de ficção científica, né? Famoso principalmente pelo Eu, Robô, pelo conto Eu, Robô, que virou um filme também. Ele lá na década de 60 também previu que no futuro a gente teria robôs, a gente teria carros autônomos, a gente usaria energia nuclear, energia solar, a gente teria videoconferências, né? Ele escreve isso, a gente teria refeições congeladas e, sobretudo, a gente viveria num mundo com extrema poluição. Então, muitos desses escritores, eles já previam que é inevitável a poluição ampliar, né, drasticamente em um mundo onde a tecnologia vai avançando sem freios. O Arthur
Arthur Clarke também, agora que eu mencionei. 2001 é um clássico, né, de ética ligada à interação com o computador. 2001 é um livro escrito como um roteiro para o filme, ele foi feito para o filme. E ali fica muito claro o problema ético de um robô que não quer, um computador, não um robô, um computador que não quer deixar de viver, ele não quer ser desligado, e ele começa a assassinar os humanos porque ele quer evitar que os humanos interfiram nele. Esse é um problema ético que nós vamos ter daqui para frente. Não vai demorar muito para a gente ter máquinas mais inteligentes do que nós. Tá? E como é que qual é o risco para os humanos habitarem um mundo em que eles construíram máquinas que são mais inteligentes do que eles? Muitas pessoas consideram como o grande precursor da ficção científica foi um texto do Johannes Kepler, né, que era também um cientista, né, um filósofo natural, um estudioso da natureza, principalmente dos corpos celestes, do movimento dos corpos celestes, e ele escreve um relato, né, um conto chamado Sonho, que nada mais é do que um relato de uma viagem para a Lua. E lá na Lua há civilizações, povos, né? A viagem, se o processo da viagem à Lua, ele é muito mais mágico e fantasioso do que científico. A ciência mesmo, né? Esse conto é considerada a primeira ficção científica. A ciência mesmo está na descrição que o Kepler faz dos corpos celestes, né? De toda a sua astronomia. Ele meio que usa o conto como uma desculpa para poder falar da sua teoria, né? E ali nesse conto você vê alguns princípios já de alguns conceitos de evolução das espécies, que é algo que vai surgir muito tempo depois, né? Como que as espécies ali da Lua, né, os diferentes povos se adaptaram aos diferentes ambientes. E assim, a viagem à Lua mesmo foi ocorrer quase 350 anos depois, né, em 1969. Então Kepler antecipa algo que viria a acontecer muito tempo depois. Não só ele, como várias outras obras também trazem essa ideia da viagem à Lua, que acho que é uma coisa que a humanidade sempre pulsou na humanidade, esse desejo, né? Um outro exemplo que eu coloquei aqui, também muito icônico, é o Blade Runner, né, que é um filme de 1982 do Ridley Scott, mas que é baseado na obra do Philip K. Dick, escritor, né, muito importante de ficção científica. Ele escreve em 1968 uma obra que dá origem a esse filme. E, bom, a gente está falando da década de 60. O que a gente vai encontrar nessa história da década de 60? A tecnologia ainda engatinhando em várias áreas. A gente vai conhecer na história o que ele chama de replicante, que nada mais é do que um androide, né, um robô que tem uma aparência humana, e eles são feitos de um material tão similar à nossa pele, à nossa carne, e tem uma inteligência artificial tão avançada que eles se passam por humanos facilmente. E o conflito é justamente um androide que não sabe se é humano, se é androide, né? E você vê, bom, essa é uma tecnologia que a gente tem avançado cada vez mais. Talvez a parte da inteligência artificial próximo à mente humana ainda está o mais distante, né? Está bem distante ainda, mas robôs com aparência humana, isso a gente já tem uma tecnologia bastante avançada. Em Blade Runner a gente vai ver também chamadas em vídeo, né? Que também era algo inimaginável na época, que hoje é uma realidade totalmente comum. A ideia de assistente virtual, hoje a gente tem a Siri, a Bixby, a Alexa, e a gente tem até a ideia de casas inteligentes, né? Você chega em casa, se você tem essas assistentes, você pode fazer a assistente acender a luz para você, ligar o ventilador, ligar isso, ligar aquilo. E lá no Blade Runner, na década de 60, você já tinha o Philip K. Dick antecipando essa tecnologia de você se comunicar, você destrancar a porta, né, usando tecnologia dessa maneira. Então é muito legal como que ele faz essa antecipação, né? Um último exemplo que eu anotei aqui também, que eu acho que vale a pena comentar, é o do Star Trek. O Star Trek é uma série originalmente lançada lá em 1966 também, década de 60, né? Numa época em que toda a comunicação que a gente tinha
era através de fios, né? Telefone, tudo mediado por fios. E existia uma tecnologia em Star Trek que era o comunicador, que nada mais era do que um celular, né? E tinha até um design parecido com os nossos celulares de hoje. Esse comunicador ele foi criado pelo roteirista da série, que era o Eugene Roddenberry, e quem desenhou o protótipo, né, o modelo desse celular foi um designer chamado Hua Chang. E ele projetou várias tecnologias da série, né, e merece todos os créditos porque inspirou muito a tecnologia dos próprios celulares, né? E aí, assistindo a série do Star Trek, um engenheiro da Motorola chamado Martin Cooper se inspirou, ele viu o Capitão Kirk pegar esse dispositivo, né, portátil, pequeno, sem fio, e falar com outra pessoa, se comunicar com outras pessoas através dele. Um telefone sem fio e portátil, uma coisa inimaginável. Para todo mundo era uma fantasia, uma coisa surreal. Para ele aquilo se tornou um objetivo, né? Tem uma entrevista dele falando sobre isso, é muito legal. E aí ele resolve trabalhar em cima disso. Então o comunicador do Star Trek inspirou ele. Ele começa a trabalhar no laboratório da Bell Labs, que foi fundada até pelo Graham Bell, né, o inventor do telefone. Então o Martin Cooper começa a trabalhar nesse protótipo e ele desenvolve o Motorola Dynatec, que foi considerado o primeiro celular, né, o primeiro telefone móvel. E aí no ano de 1973, pouco tempo depois, ele faz a primeira ligação pública usando um celular. Então esse é o exemplo talvez mais assim, evidente de como que a ficção científica influenciou diretamente um cientista, um engenheiro, a inventar uma tecnologia que modificou completamente a nossa sociedade, né? 1984, que é um livro de ficção científica, né? Talvez o livro de ficção científica. Ele está lidando com inquietações que aconteciam em 1948, quando ele foi escrito, né? Então, o grande irmão, o Big Brother, como sendo algo que ele tinha medo que acontecesse, a semente, né, da rebeldia que aparece nos personagens, todas essas coisas, ele está se relacionando à sociedade dele. E a maior parte dos livros de ficção científica tem um pouco essa inquietação humana. E claro que ele tenta levar para outro patamar, para outro referencial o que acontece. E nesse sentido, eu acho que é legal. O bom de ser artista é que você não tem limite. Você pode, inclusive, inventar sua linguagem, que a gente não pode, né? A nossa linguagem é bastante bem definida. Então, eu acho que são abordagens distintas. É claro que um pode inspirar o outro, e a ficção científica é justamente um gênero literário, um gênero de cinema, que é certamente bastante inspirada pela ciência, né? Mas ela tenta ir além desses limites. Isso. Só que eu sempre tenho uma coisa que eu gosto de mencionar para os meus estudantes também, que gostam, eu trato com uma geração que gosta de ficção científica. As referências, especialmente em filmes de ficção científica, são as referências tecnológicas da época. É o famoso paradoxo da alavanca dos Jetsons. No desenho dos Jetsons, sempre eles acionam as coisas puxando uma alavanca, porque quando o desenho foi feito, a gente acionava as coisas puxando uma alavanca. Então você pode dar no troço mais sofisticado do mundo, você vai acionar a coisa puxando uma alavanca, né? E isso aparece muito. O telefone, muitas vezes em ficção científica, é um batatão, porque é o que tinha na época. Televisão, sempre que você está vendo gente, é uma coisa grande, porque a televisão até o início dos anos 80, 90, não existia display de tela plana. Então, para ter uma televisão, para a gente poder ver outras coisas na nave espacial, a gente precisava disso. Ainda que o que a gente está fazendo agora, comunicação com imagem. Eu fui estudante de engenharia antes de estudar física, e um exercício de curso era provar que não dá para fazer telefone com imagem. Hoje a gente tem telefone com imagem. Então, porque a gente está sempre limitado pelo alcance tecnológico da época em que os romances são escritos. E eu acho que por isso é muito legal ler ficção científica, porque te permite ver como pessoas de outra época pensavam que ia ser o mundo de hoje, né? Jules Verne, né, é muito forte nisso aí, e é apaixonante porque ele viaja, e, de novo,
deveria ser chamado de ficção tecnológica. Não tem muita ciência ali, mas tem muita inovação tecnológica, né? E que ele está vendo o mundo a partir do universo que ele conhecia, mas ele queria ir além. Star Trek tinha um tradutor universal que, imagina, você tem ali uma nave que você tem ali uma história que lida com alienígenas, com povos alienígenas de culturas diferentes, com línguas diferentes. Você precisa de um elemento ali no roteiro para facilitar um pouco a comunicação entre esses povos. E aí colocou-se ali a ideia do tradutor universal, que era uma tecnologia que faz uma série de coisas que hoje a gente consegue. A gente não tem um tradutor hoje tão perfeito que faça isso em tempo real, mas a gente está caminhando para isso. Então, o tradutor universal do Star Trek, ele tinha ali embutido uma tecnologia, primeiro, de reconhecimento de voz, algo que a gente tem hoje, reconhecer o que está sendo falado, transformar isso, né, num texto, interpretar isso na forma de um texto, traduzir isso e comunicar isso para a pessoa que estava escutando. Além disso, tem uma tecnologia ali no tradutor do Star Trek, uma tecnologia de aprendizagem de máquina, né, de machine learning, uma inteligência artificial, porque a língua alienígena ela é aprendida conforme a tecnologia vai escutando, então ela vai ouvindo essa tecnologia, essa língua, né, diferente, e a partir dos padrões ela vai entendendo como essa língua funciona, e a própria máquina ali, a própria inteligência artificial desse tradutor vai entendendo como que essa língua funciona e aprende a traduzir. Então tem ali uma tecnologia de inteligência artificial, de machine learning, que é algo que a gente hoje em dia tem e tem avançado cada vez mais. Então o tradutor universal também é uma tecnologia super interessante. E o Star Trek também tem a questão dos tablets, né? Você tinha lá os computadores em miniatura, que eram uns retângulos assim grandes, né? Igual um tablet mesmo, até com canetinha, né? As telas planas, né? Imagina, em um mundo onde as televisões que existiam eram, primeiro, pequenas e, segundo, largas, né, naquele formato de tubo, televisões, né, de tubo, e ainda tinha aquela tela bem curva. Você assistia uma série em que você tem televisões, telas com a tela totalmente plana, telas finas e planas, é um negócio inimaginável. De onde que saiu essa ideia, né? E hoje a gente tem essa tecnologia, então é muito legal, muito impressionante, né? O conceito de videoconferência também, que hoje é muito comum e isso já aparece lá na década de 60. Então, assim, são vários e vários exemplos em que a gente vê a ficção científica antecipar, inspirar e às vezes prever tecnologias que seriam criadas no mundo real. E o outro clássico é o Inception, né? Que o cara tá sonhando dentro de um sonho, quando tá terminando o sonho ele entra dentro de outro. Que também sempre são essas implicações éticas que a ficção científica gosta de abordar e que fazem a gente pensar, sem dúvida. É legal também da ficção científica, às vezes, que a coisa é tão fora da nossa realidade, tão em outro mundo, que permite para a gente um distanciamento para pensar a nossa vida, né? E isso eu acho legal da ficção científica, que ela te permite, você não se dá conta que quando você está olhando para outro mundo, na verdade você está julgando ou está se apropriando de ideias do teu próprio mundo. Hoje em dia, o que a gente mais vê é filme de ficção científica, até mesmo filme de heróis, que trazem pessoas da ciência para trabalharem como consultores. Então, pegar, por exemplo, o filme Interestelar, que ficou muito famoso e fez isso de forma muito primorosa, né? A descrição do interestelar, de um buraco negro, o design ali do buraco negro é muito, muito fiel ao que a gente tem estudado hoje na ciência, as equações do buraco negro, porque eles têm ali uma consultoria muito forte de físicos que trabalham diretamente com isso. A Marvel também tem contratado em todos os seus filmes, né? Principalmente agora, nessa nova fase que ela está adentrando nesse mundo aí do multiverso, que é algo complexo e é algo que não é algo assim tão
cânone na ciência, né? Não é algo tão consensual na ciência, mas é algo que a ciência não descarta, né? A existência de multiverso, né? De vários universos paralelos. Então, a gente pode usar a ciência para chegar nessa interpretação. Existem interpretações, uma das interpretações científicas ali da teoria da relatividade, da física quântica, é essa interpretação de universos paralelos. Então, eles trazem físicos mesmo para prestar essa consultoria e eles tentarem trazer ali, embutir o máximo de elementos possíveis que remetam à ciência e, claro, para ficar interessante, para poder ter toda a parte da fantasia, eles extrapolam a ciência, né? O papel também da arte é extrapolar e romper essas fronteiras que a ciência ainda tem, né? Então eles vão além, mas eu acho que isso tem acontecido bastante, a ciência adentrando na ficção científica, né? Eu acho que, assim, toda aquela série Black Mirror, eu acho que ela foi muito exitosa em nos mostrar consequências da tecnologia e existe ali dentro tanto tecnologias muito avançadas, que a gente está muito longe ainda em termos de inteligência artificial, em termos de chips mesmo no nosso cérebro para controlar o que a gente enxerga, para controlar uma série de coisas, mas tem ali tecnologias que já existem, né? Então tem episódios que se passam num futuro muito distante, como tem episódios que poderiam estar acontecendo hoje, e eu acho que ela nos ajuda muito a vislumbrar de uma forma um pouco catastrófica, mas é bom a gente olhar o quão ruim isso pode acontecer, né? O quão ruim pode ser essa tecnologia, para que a gente tome cuidado. Se a gente perceber que está indo por esse caminho, a gente tentar pensar, olha, já nos mostraram onde isso dá. Então eu acho que, em termos de tecnologias que ainda não existem, mas pensar toda essa consequência que a tecnologia pode ter, eu acho que o Black Mirror fez isso muito bem, né? É um pouco trágico, um pouco, né, pesado mesmo, mas para quem tem uma saúde mental boa para assistir e para não ficar maluco ali, eu acho que é interessante. É uma reflexão muito boa, muito importante a do Black Mirror. Eu tô me envolvendo com inteligência artificial, tô começando a trabalhar nesse assunto, tô muito preocupado com consequências da inteligência artificial, então eu acabo sendo muito mais atraído por literatura distópica do que com literatura utópica. E outra coisa, ele sempre aborda dilemas éticos, né, ligados à tecnologia. Todos eles, de alguma forma, estão abordando o cidadão perante o desenvolvimento tecnológico, os riscos que o cidadão tem perante o desenvolvimento tecnológico, né? E esse tipo de discussão está chegando no Brasil. Tem esse projeto Sampa Inteligente, uma coisa assim, Intelligent Sampa, que é um projeto de reconhecimento facial que a cidade de São Paulo está tentando implementar, e partes da sociedade não estão nada contentes com o caminho que está tomando, mas principalmente por causa de problemas tecnológicos ainda, que é uma tecnologia ainda não suficientemente estabelecida para se confiar nela. Mas isso aparece no Black Mirror, né? Foi uma série que... E tem outras séries na televisão que são muito interessantes do ponto de vista ético, né? Westworld é outra. E eu recomendo muito para quem gosta de ficção científica e está preocupado com aspectos éticos, né? Eu acredito na intuição e na inspiração. A imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento é limitado, enquanto a imaginação abraça o mundo inteiro, estimulando o progresso, dando à luz a evolução. Ela é, rigorosamente falando, um fator real na pesquisa científica. Então, eu acho que é muito importante a gente ter isso em mente, né? A importância da criatividade, o poder do e se acontecer, e se eu fizer isso, e se a gente fizer isso diferente, por mais inimaginável que seja, né? A ciência já passou por algumas revoluções que mudaram completamente o que a gente achava que era realidade e viraram de cabeça para baixo, né, o nosso conhecimento humano. Então a gente se perguntar e se, né, eu acho que é algo muito importante na ciência. Por isso eu acho que a ciência pode se valer muito da ficção científica, né, dos artistas e das pessoas que extrapolam o conhecimento científico, né? Graças a essas ousadias, né, e
a criatividade dos cientistas que a gente consegue, de fato, expandir o conhecimento humano, né? Então a gente precisa de gente corajosa e criativa para romper as fronteiras do nosso conhecimento, né? A outra coisa que entrou muito em ficção científica, e é uma linguagem que para mim ainda é... Eu leio, mas não é o meu caminho, que são as histórias em quadrinho. A história em quadrinho tem uma cultura, uma estética própria, uma cultura própria. Às vezes elas são transferidas para cinema, né? para tela, para internet. Mas eu acho que a história em quadrinho tem uma linguagem própria e é muito, 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 muito marcada por ficção científica. O Carlos Orsi é um cara que conhece, que escreve ficção científica, conhece ficção científica. Ele é a referência. Mas em quadrinho tem coisas conhecidas. Eu acho que ficção científica nacional tem algo a dizer. Eu acho que é um gênero importante e que... dentro da nossa realidade, né? Tudo aqui no Brasil a gente tem que ter um certo distanciamento em relação a como as coisas acontecem, mas eu acho que existe sim um espaço para ficção científica nacional. O Érico Veríssimo tem um livro de ficção científica que é O Incidente em Antares, né? Eu leio aquilo como um livro de ficção científica, o realismo mágico lido pelo Érico Veríssimo. E tem um quê de ciência ali na coisa, né? Uma cidade que de repente acontece um incidente que muda tudo. Como a gente vai entender isso? A leitura de ficção científica deve nos inspirar. Eu acho que isso é para isso que ela está ali. E também ela serve para nos abrir os olhos para problemas éticos que às vezes escapam na nossa vida cotidiana. Então, eu acho que é uma área legal, importante e que inspira as pessoas. Isso que é importante.